bora lá, vamos falar então de gatilhos mentais, ok? Por que o gatilho mental, ou seja, por que os gatilhos mentais, eles vêm sendo tão falados assim no marketing? E por que eles funcionam tanto? Talvez essa palavra seja nova para você, mas enfim. No vídeo passado, para quem assistiu, viu a importância desse assunto, já começou a compreender. Essa técnica de escrita, ou seja, o copy que eu ensino no curso Google Meu Negócio, é uma técnica de texto persuasivo que você passa a escrever de uma maneira que converte muito mais em vendas. E a base do copy são poucas. Primeira coisa, gatilho mental. Segunda coisa, você tem que matar objeções. Terceiro, você mexe com emoções positivas e negativas também. E por último, a jornada do herói. Em resumo, você tem basicamente 5 coisas que fazem a base de um bom copy. Para a gente poder continuar aqui, você tem que entender como é que funciona o cérebro. Como que se processa de fato a decisão de comprar ou não comprar. Por exemplo, por que as pessoas compram um iPhone pelo preço de ir e voltar dos Estados Unidos? Basicamente, é simples. Porque essas pessoas estão convencidas que esse iPhone tem muito mais valor percebido, muito mais valor subjetivo do que o preço de ir e voltar do país que inventou o iPhone. É por isso que compram, eles se sentem felizes, aliás, muito felizes. Quando a compra é feita pela internet, acompanham todo dia o status, fica olhando em que lugar que a encomenda está, fica fazendo conta de quantos dias falta para aquele celular chegar. Na verdade, é uma sensação de que aquilo que eu estou deixando tem menos valor daquilo que eu estou comprando. É uma sensação de ganho, é uma sensação de prazer, de alívio, de felicidade. E ao contrário, quando a gente não percebe o valor, mas só percebe o preço, a compra não acontece, não vai rolar. O cérebro corta a ação, ele trava. E onde entram agora os gatilhos mentais nessa história? É simples. Fazer com que o valor aumente e o preço caia. É simples. Por exemplo, se você for comprar um calçado, seu cliente está na sua loja, está experimentando o sapato, pode ser até um sapato feminino aqui para a gente poder exemplificar. Você vai dizer o seguinte, olha, esse sapato, ele é uma coleção exclusiva. Esse sapato é italiano, mas chegaram pouquíssimos pares, porque trata-se de uma coleção super limitada. E esse par, inclusive, é o último. A próxima coleção dessa marca é só daqui a um ano. Nessa abordagem com o cliente, eu usei vários gatilhos mentais. O primeiro gatilho mental que eu usei aqui é o da autoridade, porque esse sapato não é um sapato qualquer. É um sapato italiano de uma coleção, ele faz parte de um design super conhecido. A segunda que eu estou usando aqui é a escassez, coleção limitada. Poucas unidades foram fabricadas e, de novo, essa peça que você tem no seu pé, é a última, já vendeu tudo. Nessa hora, você cria na cabeça do cliente um valor percebido, você ativa no cérebro a possibilidade de perda. Caso essa pessoa não leve, você entendeu a inversão do gatilho mental? O que provoca? É muito provável que a mulher que tiver com esse bendito sapato no pé, ela vai dizer, nossa, é o último mesmo? Pera lá, se for o último, eu já vou pensar melhor. Vai que eu perco esse par de sapato. Imagina eu não levar esse sapato. E quando chegar na festa e ver outra mulher usando esse sapato italiano e essa mulher não for eu. Gente, o gatilho, ele bem aplicado nessa abordagem, ou seja, nessa venda, ela cria uma tempestade na cabeça do cliente. É isso que você precisa aprender a fazer. Se essa compra for via internet, o seu site, obviamente, tem que ser bem claro que o teu site é homologado, um site seguro, um ambiente que ninguém vai copiar o cartão de crédito do cliente. Ou seja, você deixa a pessoa segura fazer a compra sem nenhum tipo de risco. Aqui, a gente mata a objeção do medo, site seguro. Quando você emprega esses gatilhos mentais, você ativa na cabeça do seu cliente sentimentos, emoções, não importa. Veja bem, não importa se você nunca viu essa pessoa na sua frente, muito menos na internet, você nem vê a pessoa.
os gatilhos mentais vão desencadear reações da própria pessoa, conforme tudo aquilo que ela já viveu até hoje. É padrão. A gente vive num padrão. E por que isso funciona tão bem e funciona a toda hora? Porque a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é uma máquina de criação de padrões. Você olha para as nuvens e vemos o quê? Formas. Por exemplo, você escovou os dentes hoje. Provavelmente da mesma maneira que você escovou seus dentes ontem e anteontem. E foi da mesma maneira que você, de repente, levantou da cama hoje, você levantou da cama ontem. A gente tende, é uma maneira inconsciente, às vezes a gente até percebe isso, mas pouco importa. O fato é que funciona assim. Nós somos programados para isso. O nosso sistema operacional foi criado para que funcione assim. Imagina que eu tenha que tomar decisão toda vez que eu for respirar ou falar o meu nome, Marlos. Eu tenho que lembrar como que eu tenho que mexer a boca para falar a palavra Marlos. A mesma coisa acontece se você for falar a palavra água. Sai, água. Não tem que pensar, a gente não pensa. Agora sim, se eu te mostrar como é que se fala muito obrigado em japonês, domo arigatou gozaimasu, a coisa já muda completamente. Domo arigatou gozaimasu. Agora você tem que pensar, porque eu tirei você do teu padrão mental. Você está entendendo? A gente passa grande parte da nossa vida no piloto automático. E não é só o padrão lógico que vive no piloto automático. Muitos sentimentos, emoções também passam a grande maioria do tempo nesse mesmo piloto automático. É incrível. Eu vou te mostrar uma coisa. Veja bem, o nosso cérebro, ele cria padrões para tomar o maior número de decisões com o menor gasto de energia possível. É por isso que os gatilhos funcionam. Você está começando a entender? Se eu perguntar, quantos animais que Moisés colocou na sua arca, ou seja, quantos animais de cada espécie foram colocados na arca? O seu cérebro rapidamente respondeu, certo? Tranquilo. Agora eu vou te perguntar, quanto é 23 vezes 45? Opa, me dá a calculadora, já pediu tempo. Eu tirei o teu cérebro da zona de conforto. Por que a primeira pergunta foi fácil? Por que você respondeu 2 rapidinho? Ou seja, foi um par, um casal. E a segunda pergunta já o seu cérebro pediu tempo. Mesmo assim, provavelmente nesse padrão de piloto automático, que a gente vive grande parte do tempo, mesmo agora, você está agora no piloto automático e você não percebe. Você respondeu o número certo de animais, por exemplo. Só que você não se atentou, o mais importante, Moisés não colocou nenhum animal dentro da arca, foi Noé. Mas se não fosse sempre assim, gente, a vida da gente seria um verdadeiro caos. Imagina você ter que ficar lembrando de respirar, lembrar que o seu coração tem que bater, dar risada no final de uma piada legal, como caminhar um pé depois o outro, pegar o garfo e levar até a boca, ficar pensando em mastigar quando você está comendo. Ou seja, são decisões que a gente toma o tempo inteiro sem pensar. Quando eu falo que aquele é o último sapato que chegou da Itália, de uma coleção limitadíssima e que é o último par, alguma coisa é acionada também no piloto automático. Quando eu falo que a compra pelo site é segura, cheio de selinhos, e você não vai correr o risco de ter o seu cartão clonado, problemas, etc., ativa sentimentos no piloto automático. E por isso tem esse nome. Gatilho. Pá, é gatilho, porque aperta e ativa. É um sentimento, uma ação. Quando você usa da maneira correta a escrita, a foto, o vídeo, você ativa ações, mesmo que essa pessoa não tenha noção do que está acontecendo. Isso que é o mais incrível. Antes eu falei sobre persuasão, certo? E manipulação. Aqui nós vamos persuadir, ou seja, vamos conduzir o cliente a tomar uma decisão que ele já tenha predisposição de fazer. Nós vamos ativar o sentimento, e sentimento levam a ações.
Se eu tenho o sentimento de que aquele é o último par de sapato e eu vou perder, percebe que ele é muito bom, porque todos os outros foram vendidos e eu não quero ficar de fora, gente. Eu não vou ficar fora disso. Nessa hora o valor aumenta. A chance da compra aumenta. E tudo porque foi ativado alguns gatilhos. Que ativou o sentimento. Que ativou ações. Tudo isso a nível inconsciente. Isso são os gatilhos mentais. Pode usar que dá muito certo. Eu te garanto.